Então, o clear, só que de todos, certo? De todos os flip-flops, tem que ser acionado. E quando ele tem que ser acionado? Quando a contagem ela passar pelo estado 1001. Então, quando isso acontecer, através do clear, certo? A gente força o estado 0000. Por quê? Porque o clear vai fazer isso, tá? Quando for aplicado nível lógico 0, por quê? Porque está aqui a inversora, ativo baixo. Quando aplicar nível lógico 0 no clear, não interessa o nível lógico da saída, tá? Ela vai fazer uma transição para zero. E todas vão fazer isso se a gente colocar em todos, certo? E aí, como é que a gente faz isso então? A gente conhece a condição que ele precisa ser interrompido. É por isso que essa porta lógica NAND, ela está aqui. Lembrando, pessoal, que ela é o inverso da AND. Então, na NAND, quando a gente tem 0000, a saída é 1. Quando a gente tem 1, a saída é 0. A gente precisa disso aqui, ó. Certo? E aí, como é que a gente faz para obter isso aqui? A gente vai conectar as saídas do flip-flop lá naquela porta lógica, certo? Então, essa saída Q3, se a gente olhar esse bit aqui, ó, ele é 1. Então, a gente vai conectar aqui. Conectado. Agora, o Q2, ele se refere a esse bit aqui, ele é 0. Só que se ele for 0, a saída vai ser 0. Por quê? Porque a lógica da NAND é assim. Qualquer valor diferente de 1, desculpa, a saída vai ser 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar aqui uma inversora, tá? Para quê? Para forçar essa condição aqui. Então, nesses bits que a saída é 0, a gente coloca uma inversora, certo? Então, vou colocar aqui uma inversora também. E aí, o Q0 vem para cá, tá aqui. E aí, agora, o que a gente faz com a saída da NAND? Observem que quando o estado 1001 ocorrer, aqui vai ser 0. Esse 0 tem que ser aplicado em todos os clears, certo? E então a gente vai conectar, ó, vai conectar aqui, vai conectar aqui, vai conectar aqui. Então, quando a gente faz isso, pessoal, esse contador aqui, ele vai contar até 9. Quando chegar 9, pelo clear e não mais pela borda, certo? Então a transição é desencadeada pelo clear que a gente está forçando, certo? Ele vai reiniciar a contagem. E aí, olha que interessante. Aqui nós temos um circuito sequencial e aqui nós temos um circuito combinacional. Então, agora, no conceito de contadores, começa a se misturar o, os conceitos, os circuitos, certo? E aí aquelas estruturas que nós estudamos no início, bom, elas começam a fazer sentido agora, certo? Por quê? Porque algumas daquelas estruturas vão utilizar como essência contadores, tá? Então, para validar esse conhecimento, certo? Eu vou utilizar aqui um simulador para validar os princípios apresentados. Então, lá no tópico da disciplina, vai ter um tópico dedicado para contadores que se refere aos contadores assíncronos. Tem também os contadores síncronos, isso vai ser explorado em outro vídeo.
Mas o que é interessante observar é que aqui na ferramentas para disciplina, além de ter o Quartus, e o Quartus é o mais recomendado para esse tipo de atividade, tá? Mas será proposto um simulador novo aqui. Então, clicando em software e recursos, existe esse simulador aqui, certo? Então, eu já estou com ele aberto aqui e eu tenho um contador de 4 bits aqui, tá? Lembrando, a conexão que foi feita similar ao que tem sido feito até o momento, tá? Então, aqui tá 0, mas a gente pode... Deixa eu colocar de novo aqui. Mas é possível configurar um nível lógico aqui, certo? Porque esse aqui é um switch. Então, é possível ajustar permanentemente níveis lógicos aqui durante a simulação, ok? Então, ele vai ter 4 flip-flops JK e ele vai ter também multiplexadores aqui, tá? Então, à esquerda é possível escolher alguns elementos e observem que aqui o proprietário do website que propõe o simulador, ele utiliza a classificação da literatura, tá? Observem o nome memory aqui. Então são dispositivos que possuem aquele efeito de memória, certo? E Code Converter é uma subcategoria dentro da grande categoria de circuitos combinacionais. Qual é a finalidade desse multiplexador? Observe que o multiplexador ele está conectando ou a saída Q ou a saída Q complementar do flip-flop. Opa, apagar esse aqui. A um display de 7 segmentos. E por que eu não estou usando o Quartus? Porque o Quartus ele não tem esse tipo de efeito de animação, tá? Então a ideia é visualizar a contagem nesse display. E o display ele trabalha com 4 bits, sendo a entrada 3 o bit mais significativo. E decorre dessa informação que o terceiro flip-flop, ou seja, mais à direita, ele é o que vai receber o último push clock aqui, através da saída complementar do flip-flop anterior. Esse vai ser conectado através do MUX no display. Então o MUX ora vai conectar a saída Q, ora a saída Q complementar. E isso vai se estender para todos aqui, tá? Para todos os bits. Qual é o efeito disso? É que manipulando as entradas de controle no MUX, é possível fazer uma contagem crescente ou decrescente, tá? Então eu vou rodar a simulação e quando a simulação é executada, podemos clicar com o botão esquerdo do mouse aqui para habilitar nível lógico alto, certo, nos flip-flops. E observa-se que como as entradas de controle estão configuradas para 00, vai ser a primeira entrada que vai ser conectada no display, certo? E aí aqui à esquerda nós temos um bloco de clock que é conectado apenas ao primeiro flip-flop, ok? Então, ele sendo conectado apenas ao primeiro flip-flop, ele vai fazer o efeito, ele vai fazer essa contagem assíncrona. E aí, a borda, ela pode ser controlada por aqui, ó, certo? Então, eu vou configurar para gerar uma borda, certo? E aí, agora, apertando no Generate aqui, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí ele vai ficar repetindo essa contagem, tá? Lembrando que essa conexão aqui, ela equivale à conexão que foi feita. Aí é claro, pessoal, lembrando que o J0, K0, J1 e K1, a gente vai fazer essa conexão aqui, tá? Que faltou fazer. Vai conectar aqui no 1, tá? É uma extensão do conceito que foi apresentado no início da aula. E assim por diante aqui, certo? Então,
Observem que isso já está feito aqui na simulação. Então, basicamente, se porventura for necessário inverter a contagem, então é necessário selecionar a entrada 1 do MUX. E isso é feito habilitando esse bit que é 2 na 0, tá? Por quê? Porque agora 0 e 1. E aí observem que o estado estava no 0, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim por diante. E se porventura o projetista conectar uma forma de onda de um sinal de clock e manter isso contínuo, o circuito vai ficar refazendo a contagem positiva e sempre repetindo, observem, sempre repetindo. Ou decrescente, tá? Em circuitos reais, é possível e é feito a manipulação em tempo real, tá? Do sinal de clock, das entradas de controle do MUX e, eventualmente, das entradas ou saídas dos flip-flops, tá? Então, o conceito que está sendo mostrado aqui é um contador, mas ele já começa a trazer esses elementos, tá? E começa a ficar um pouco mais complexa agora a análise. Vamos supor agora que o nosso circuito, a base de clock foi interrompida. Então a gente vai suspender. O circuito parou no estado 9. E independente do que acontecer, tá? Por exemplo, se, é claro, for selecionado a outra entrada, bom, aí a do MUX, certo? A conexão aqui do MUX vai ser conectando o complementar de Q, aí vai mudar. Mas se o circuito permanecer do jeito que está, independente do que acontecer nas entradas aqui dos flip-flops, esse estado vai ficar fixo. Então agora é possível conectar outros circuitos nessas saídas e operar com esse conceito de máquinas de estados, certo? Então a gente pode fazer um teste aqui, ó, agora parou no 3. E é assim que funciona um contador assíncrono, certo? Lembrando, pessoal, que não é possível fazer esse teste aqui, ó, usar o clear aqui. Por quê? Porque nessa simulação, os dispositivos de memória eles não possuem o preset ou clear. Então esse conceito não vai poder ser abordado aqui nesse simulador. E dessa forma, recomenda-se que seja utilizado quartos para verificar isso com mais detalhes, certo? Então esse foi o tema do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.